questão da banca Sebrasp. Eu me chamo Wagner. Se você já caiu aqui nesse vídeo, lembrando que essa é a nossa primeira questão, tá? Eu vou estar resolvendo aqui a primeira questão da banca Sebrasp nesse vídeo. Abrindo aqui a primeira questão, já vamos ter o seguinte, né? A primeira questão diz o seguinte: considere que um determinado dia um computador seja ligado às 5 horas e desligado às 19 horas, e que nesse intervalo de tempo a porcentagem da memória desse computador que esteja sendo utilizada na hora X, vamos verificar a relação aqui de X com porcentagem, tá? Aqui nós já tenhamos que a hora está em função da porcentagem, determinada hora do dia, que é X, representada por X, está em função da porcentagem. Aí seja dada pela expressão. Temos a expressão dada, que é essa nossa notação aqui, P de x igual a menos 5x sobre 4x ao quadrado mais 30x menos 100. Se trata de uma função, né? Função que vai relacionar o tempo em hora com a porcentagem da memória do computador. Aqui nós já podemos observar que é uma função do segundo grau, né? Pois tem uma incógnita aqui, uma variável, melhor trazendo a ideia de variável nas questões de função, né? Quando é equação, a gente vai lembrar que é geralmente uma incógnita, mas quando trazemos para a ideia de função, é melhor pensar que é variável, pois a porcentagem da memória vai estar em função da hora, que é x, né? O P de x vai estar em função de x. Vamos terminar de ler a questão e observar mais propriedades interessantes que vai agregar conhecimento para você que quer fazer questões desse tipo. Nessa situação, no intervalo de tempo considerado, na hora em que a memória do computador estiver sendo mais demandada. Isso aqui, pessoal, é de extrema importância. Cabe salientar que mais demandada, eu vou falar para vocês que está relacionado com o nosso valor que acompanha o x ao quadrado. Esse valor, quando a gente pega aquela forma geral, que é p de x igual a x quadrado mais bx mais c, né? Que é a forma geral de uma função do segundo grau, temos que o a ele vai nos dizer muito. O a vai dizer, se o a ele for menor que zero, se o a ele for menor que zero, eu vou ter que a nossa função ela vai ter ponto máximo, porque a concavidade vai estar voltada para baixo, tá? Então ela vai ter ponto máximo. Cuidado com isso. E se o a ele for maior que zero, a nossa concavidade vai ser voltada para cima. Então nossa função vai ter ponto mínimo, entendeu? Isso é importante. Aí, pessoal, já surge aquela dúvida automaticamente. Você que está aí do outro lado da tela estudando para concurso, e eu sei que você vai passar, porque você tem determinação e acredita, né, no seu sonho. Então, vamos pensar que se A é igual a zero, se A for igual a zero, pessoal, a função deixa de ser do segundo grau e tira a ideia de parábola e passa a ser uma reta, tá? Se o A for igual a zero, aí passa a ser função do primeiro grau. Então, aqui nesse caso, ele tem que ser diferente de zero, tá? A tem que ser diferente de zero. Então, vamos terminar aqui. A porcentagem utilizada será igual a 80%. Aí a CESP fala, a gente nem sempre acredita, né, na banca CESP, às vezes a gente tem que dizer que ela está errada para que a gente se dá bem na prova. Então, vamos deixar aqui vamos deixar já aqui uma ideia, né? Essa ideia do A ser positivo ou negativo. Nesse caso aqui, quando o A ele é menor que zero, ele já nos afirmou que a hora vai ser mais demandada. Se esse A fosse maior que zero, tá?
Quando A for menor que zero, a hora mais demandada. Se esse A fosse maior que zero, não fosse negativo aqui, seria menos demandada. Seria a ideia de menos, não de mais. Então, pessoal, vamos aqui no quadro branco, tá? E internalizar mais um pouco essa questão. Essa questão, pessoal, não vou resolver com aquela ideia de ponto x vértice, y vértice, para lembrar toda aquela relação. Mas eu vou resolver usando a ideia geométrica de função, tá? Usando o nosso plano cartesiano, tá? Desenhei aqui dois eixos, né? Temos o eixo x, e eu já vou lembrar que é determinado em hora, né? Ele fala que o x representa as horas. E o eixo P de x, né? Que é o nosso eixo das ordenadas, que é o nosso eixo y, tá? Posso considerar P de x igual a y. E esse P de x ele é dado em porcentagem, tudo bem? Lembrando dessas grandezas, né? Temos que a porcentagem está em função das horas. Agora, é importante saber que ele diz o seguinte, que a hora que o computador é ligado é 5 horas, né? 5 horas. A hora que o computador é ligado é 5 horas. A hora que o computador é ligado é 5 horas e a hora que ele é desligado é 19 horas. Então, eu já vou ter a ideia a seguinte ideia aqui no meu gráfico. Eu tenho esse primeiro ponto, que vai ser a hora que ligar, 5 horas, e esse segundo ponto, que vai ser a hora que desligar, tá? Então, vai ser 5 e 19. Daqui, pessoal, eu vou encontrar algo que é de extrema importância para nós, que é o seguinte. Eu vou pensar da seguinte forma. Esse intervalo aqui de 5 até 19, quantas horas se passam nesse intervalo? Quantas horas se passam nesse intervalo? Eu faço a diferença. 19 menos 5, 14. Aqui nesse intervalo se passam 14 horas, certo? Agora, pessoal, tenho que definir esse ponto aqui, que é o ponto central de 5 até 19, que é o ponto médio, vamos se dizer, o ponto médio de um segmento. Você tem essa distância 14, se eu quero a metade de 14, eu divido por 2. Então, a metade aqui vai ser 7, certo? E a metade para cá também vai ser 7. Aqui, pessoal, a gente vai encontrar a hora mais demandada. Na linguagem matemática, essa hora mais demandada, a gente diz que é x vértice, tá? Esse x vértice vai determinar o nosso ponto máximo em porcentagem aqui, que a gente fala na linguagem matemática que é y vértice, tá? Como ele está relacionado à ordenada. Então, de 5 passam-se 7 horas. Meu x vértice vai ser 12 horas, tá? Simples. Essa análise gráfica é muito simples. Essa análise gráfica você tem que levar para as questões de concursos, tá? Isso que eu te digo. Então, aqui vamos ter um ponto, tá? Que vai ter relação com o x vértice. E essa aqui vai ser nossa parábola, imaginando aqui a ideia da parábola, né? Que é a função do segundo grau, ela é representada por uma parábola, certo? Seus gráficos, são pontos contínuos de uma parábola. Então, temos já a hora mais demandada, que é 12. Bastamos substituir naquela expressão que a questão traz para nós. Bastamos substituir aqui na expressão P de x, né? A expressão P de x. Só que agora, pessoal, vai ser P de 12, tá? Não mais P de x. Vai ser P de 12. Então, já vou fazer direto, tá? P de 12.
Aí no lugar de x vai ser 12, tá? Aí eu vou ter menos 5 sobre 4, que multiplica 12 vezes 12, tá? Eu vou usar 12 vezes 12, estou escrevendo aqui, mais 30 vezes 12. No caso seria x, agora é 12, menos 100. Vamos ter o seguinte aqui agora. Vamos ter o seguinte, vamos ter que 5 quartos, 5 sobre 4 vezes 12, né, que é 12 ao quadrado, mais 30 vezes 12, menos 100. Aqui, pessoal, eu posso fazer a divisão ou a simplificação. 12 dividido por 4 fica 3, tá? Eu vou ter também o seguinte, vou ter P de 12 novamente, né? P de 12, né, que é a substituição, é igual a esse sinal aqui negativo, eu vou multiplicar. Então, menos vezes mais aqui, tem mais aqui também. Então, menos vezes mais, o resultado é menos. Novamente, menos vezes mais, o resultado é negativo. Então, eu vou ter, se eu fizer esse 5 vezes 12, eu vou ter um resultado redondo, que é 60. E se eu fizer o 60 vezes 3, o resultado é 180. Mais 30 vezes 12 é 3 vezes 12, 36. Acrescenta mais um zero, menos 100. Então, eu tenho que o P de x, ou o P de 12, né, que agora eu vou conservar os dois sinais aqui, menos 180, menos 100, e vou somar 280, mais 360. Agora eu vou ter que o meu P de 12 é igual a 280 menos 280 mais 360. Aí eu considero o sinal do módulo maior, né, que é 360, e faço a diferença. 360 menos 280. 20, 60, 80, certo? 80%. Esse é o nosso resultado para este exercício, tá? Vamos verificar o que a questão diz. A questão diz o seguinte, que nessa situação, no intervalo considerado em que a hora da memória do computador estiver sendo mais demandada, a porcentagem utilizada será igual a 80? Sim, será igual a 80. Então a questão está correta, tá? Certo, a questão está certo. Então eu já fico por aqui nessa videoaula da primeira questão. Espero que você possa acompanhar as próximas questões, tá? Obrigado e até a segunda questão.